E abramos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos completando hoje a exposição desse livro. Começamos há uns 4 anos atrás, o livro de Atos. Nós fizemos um tipo de recesso no período da pandemia. Nós voltamos há um tempo atrás e hoje estamos lendo os últimos versículos desse livro histórico, desse livro que narra a Igreja de Deus avançando conforme a vontade do Senhor, como Ele mesmo, Jesus Cristo, disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, desde Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. E nós vemos então essa igreja desenvolvendo, saindo aos lugares, além dos muros de Jerusalém, para pregar o Evangelho. E embora o livro de Atos dos Apóstolos se concentre especialmente nas atividades missionárias do apóstolo Paulo, especialmente na segunda parte do livro, porque boa parte, ou a primeira parte, se concentra nas atividades do apóstolo Pedro. Este livro, irmãos, não é uma biografia. Este livro não é uma biografia. Se assim fosse, seria muito estranho o final deste livro, pois depois de oferecer tantas informações relevantes a respeito dos apóstolos, principalmente das atividades do apóstolo Paulo, das tribulações, das oposições, dos julgamentos que ele passou, seria muito estranho se o livro fosse uma biografia e terminar como ele termina. Mas mesmo não sendo uma biografia, na verdade é muito estranho como este livro termina. Não sei se os irmãos estranharam tanto quanto eu, porque há informações importantes que nós gostaríamos de conhecer acerca do que aconteceu com o apóstolo Paulo, que Lucas não registra aqui. Lucas conclui o livro e não nos informa, por exemplo, ou especialmente, acerca de 2 coisas que nós certamente gostaríamos de saber. A primeira, Paulo teve a oportunidade de ser testemunha, de falar do Evangelho, daquele que era o homem mais poderoso da terra naquele momento. O livro não nos diz nada acerca disso. Mas penso, irmãos, que nós não devemos ter dúvidas que Paulo realmente teve a oportunidade de anunciar o Evangelho da graça diante de ninguém menos do que Nero, o imperador romano na época. Isso porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus, que não contém erro, afirma categoricamente o Senhor Jesus, no momento daquela tempestade que nós vimos há tempos atrás, ele assegurou ao apóstolo Paulo de que ele compareceria diante de César. Paulo seria a testemunha de Cristo Jesus em Roma, como ele havia testemunhado em Jerusalém. Ele daria o testemunho
de Deus, da obra de Deus, ao grande imperador romano da época. Isso os irmãos podem confirmar em Atos 27, 23 e 24. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Atos 23, 11, diz que o próprio Senhor Jesus esteve diante de Paulo, confirmando que ele estaria diante de César. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ou seja, do lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Podemos então, meus amados irmãos, ter plena certeza que a palavra de Cristo se cumpriu e assim Paulo, da mesma maneira que ele chegou a Roma, foi testemunha de Cristo diante de César. Outra informação que nós gostaríamos de ter, e infelizmente não temos aqui, diz respeito acerca do que aconteceu com Paulo. Afinal de contas, ele foi inocentado e libertado, ou ele foi martirizado e morto? Algumas coisas no livro, meus amados irmãos, parecem apontar para que Paulo fosse inocentado naquele momento. Afinal, ele já havia sido ouvido por Cláudio Lísias, que o declarou inocente através de uma carta, conforme Atos 23, 29. E em certo momento, meus amados irmãos, a carta afirma: verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Paulo, ele foi ouvido por Félix e Festo, dois governadores romanos da Judéia, e também foi considerado inocente. Depois, ele foi ouvido por Agripa, o rei Agripa, que também o considerou inocente. Atos 26, 32 diz: então, Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Meus amados irmãos, por outro lado, várias passagens desse livro, Lucas parece nos conduzir à ideia de que Paulo seria morto, ele seria martirizado pela fidelidade ao Evangelho. Quando Paulo ele determinava no seu coração de ir a Roma, ele foi por várias vezes advertido que se ele fosse, ele seria morto. Paulo mesmo declarou lá em Atos 21, 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Também Atos 20, 22 e 24 diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que importava para Paulo, irmãos, era completar o seu ministério de testemunho, de proclamador do evangelho
da graça de Deus. Os estudiosos do livro de Atos, vários deles, eles chegam à conclusão de que Paulo, na realidade, ele foi solto, depois de 2 anos presos ali em Roma, ele foi libertado. Aliás, a própria tradição da igreja, a tradição eclesiástica, informa que Paulo teria sido libertado depois desse texto que nós estamos considerando, depois teria viajado até Espanha, depois ele teria ido para Creta, na Grécia, juntamente com Timóteo, teria viajado também para a Judéia e da Judéia para as igrejas da Ásia Menor. E que depois daquele grande incêndio que houve em Roma, quando Nero pôs fogo em Roma, ele teria voltado para Roma, Paulo teria voltado, e só então teria sido novamente preso e finalmente teria sido morto, martirizado. Mas, na realidade, irmãos, nós não sabemos, não podemos ter certeza daquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas há algumas seções na Bíblia que apontam para essa possibilidade que eu acabei de falar para os irmãos. Ou seja, Paulo testemunhou diante de César, foi inocentado, passou pelo menos 2 anos livres pregando o evangelho e depois então teria retornado para Roma e assim teria sido morto. Uma das indicações é que quando lemos os últimos escritos de Paulo na sua 2ª carta a Timóteo, a carta que nós lemos no começo do culto, e também na carta para Tito, nós lemos ali algumas informações acerca das atividades missionárias em Creta e em outras regiões, que parecem não se enquadrar com esse texto que nós lemos no começo, irmãos. Atos 28, 30 e 31. O que leva algumas pessoas a compreenderem que a 2ª carta a Timóteo e a carta a Tito seriam escritas numa outra prisão, essa sim, quando Paulo retornou a Roma e foi morto e martirizado. Outra razão é que quando ele escreve aos Filipenses, e entende-se quando ele escreveu, ele estava numa prisão aqui descrita por Lucas, ele menciona a esperança que ele tinha de ser libertado. Ele menciona isso, essa era a sua expectativa. Filipenses 1, 25 e 26 diz: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Vejam que ele tinha esperança de voltar àquela igreja, de estar com aqueles irmãos, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ele tinha essa esperança, irmãos, de retomar a comunhão, ao encontro com aqueles irmãos em Filipos. Na sua carta a Timóteo, Paulo não tinha a mesma expectativa. Na verdade, ele aguardava a condenação e morte. É como a carta que nós lemos: quanto a mim, estou sendo já oferecido em libação. Ele já estava ali se despedindo e falando até no passado: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A conclusão, irmãos, é que não temos uma resposta, nós não temos uma resposta conclusiva, e apesar de todos os estudos, nós não conseguimos definir claramente o final aqui, em que momento o apóstolo Paulo teria sido condenado, teria sido morto. O que podemos dizer com certeza, irmãos,
é que Paulo esteve diante de César. Paulo esteve diante do grande imperador da época, o imperador do grande império romano, pois o Senhor Jesus, ele mesmo disse que Paulo faria isto. Uma outra questão, irmãos, é porque Lucas nos deixou sem essas informações. Por que Lucas para aqui? Algumas pessoas sugerem que Lucas, sabendo que Paulo seria condenado, não quis terminar o livro de forma tão negativa, mas queria terminar o livro deixando Paulo em Roma, anunciando o Evangelho. É possível isso? É possível. Alguns estudiosos dizem que isso é possível. Mas é possível também, irmãos, que a maioria acha mais provável, a maioria dos estudiosos, é que Lucas, a respeito de Paulo diante de César, e da questão da libertação dele, Lucas ele para aqui, ele termina dessa forma, porque simplesmente tudo aquilo não tinha acontecido ainda. Paulo não tinha ido ainda diante de César. Paulo ainda não tinha sido condenado à morte, por isso, ele não sabendo, ele para por aqui, ele para exatamente onde ele estava, na situação, no momento em que as coisas se encontravam. Afinal de contas, irmãos, o livro de Atos é um livro apologético, é um livro que defende o Evangelho, defende o cristianismo, mostrando que o Evangelho não é uma ameaça ao Império Romano, não consistia numa ameaça política a Roma. Lembrem os irmãos que o leitor primário, o primeiro leitor, aquele que recebeu a carta de Lucas, foi Teófilo. Os irmãos podem observar aí, logo no primeiro versículo, o destinatário foi Teófilo. Então, Lucas, provavelmente escrevendo a esse homem, possivelmente uma autoridade em Roma, alguém que tinha autoridade, Lucas escreveu, e humanamente aqui falando, irmãos, humanamente falando, era para que Teófilo, ele intercedesse ali em Roma com relação à situação de Paulo. Nós vimos muito aqui nesse livro, Paulo interagindo com várias autoridades, inclusive autoridades romanas, onde eles sempre acabavam inocentando Paulo, mostrando que o Evangelho não era uma ameaça para o Império Romano. E é possível que Lucas estivesse, então, finalizando este livro, antes do julgamento de Paulo, antes que Paulo fosse julgado ali em Roma, e que ele estivesse tentando convencer a Teófilo, tendo influência em Roma, pudesse ajudar, pudesse interceder pelo apóstolo Paulo. E Lucas, então, não nos informa essas questões, porque simplesmente elas ainda não tinham acontecido. Quem sabe Lucas ainda pretendesse escrever mais um volume, uma trilogia, mas, meus amados irmãos, essa não foi a vontade do Espírito Santo. E podemos somente terminar essa argumentação dizendo: nós não sabemos o que aconteceu com o apóstolo Paulo, porque simplesmente a palavra de Deus não diz. Mas o que interessa, irmãos, é que nós temos diante de nós não somente uma biografia, mas um registro histórico do progresso do reino de Deus, da promoção do Evangelho através da pregação da palavra. Lucas ele se concentra muitas vezes em Paulo, porque Lucas estava com ele, irmãos. A todo instante ali Lucas estava participando daquelas atividades e, sem dúvida, irmãos, Paulo foi um instrumento de Deus na propagação do Evangelho aos gentios, quem sabe o maior instrumento,
usado por Deus nesse sentido. Por isso, nós podemos dizer que o que realmente interessa é que essa obra que Deus realizou na vida do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que a morte do justo é preciosa a Deus, e Paulo mesmo dizia que a vida dele não era preciosa para ele, pois para ele o que importava era cumprir o seu ministério, pregar o evangelho, ser fiel a Deus. Veja que o que importa também, irmãos, é que o livro de Atos termina cumprindo aquilo que Jesus disse que a igreja faria. Ela receberia poder descendo sobre a igreja o Espírito Santo, e a igreja seria testemunha até os confins da terra. E é isso que nós vemos se cumprindo. Aqui, nesse final, na perspectiva da igreja saindo a partir de Jerusalém, o que vemos, meus amados irmãos, é o reino de Deus sendo anunciado aos confins da terra, através do servo do Senhor, o apóstolo Paulo. E o evangelho, meus irmãos, continua sendo anunciado, mesmo aqui em São Paulo, cidade tão distante de Roma, porque é uma obra em andamento, irmãos. É uma obra em andamento, essa é a nossa missão. Nossa vida é anunciar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Lucas termina o seu livro registrando que o apóstolo Paulo pregando o Evangelho por 2 anos, mas a obra ela não termina ali. É para ser continuada, não importa o destino final daqueles que anunciam o Evangelho, irmãos. O que importa é o reino de Deus avançando. O que importa é o Evangelho sendo anunciado e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado, almas sendo salvas e o nome de Deus sendo exaltado, sendo glorificado. Por isso que nós não temos muito a expor nesses 2 versículos. É importante ressaltar algumas informações que Lucas nos dá a respeito nesses 2 versículos que nós lemos. Vejam que Lucas diz que Paulo passou 2 anos, Paulo já havia passado 2 anos em Cesareia de Filipos e agora mais 2 anos em Roma. No original aqui na Bíblia diz 2 anos inteiros. Ou seja, Paulo ali passando 2 anos pregando o Evangelho. Lucas nos informa também, outra informação que vale a pena ser ressaltada, qual foi a atividade de Paulo naqueles 2 anos. Lucas ele ressalta aqui, qual foi a atividade de Paulo aqui nesses 2 anos. Veja que quase ele não diz nada, são só 2 versículos, como eu disse, mas para o propósito desta obra, irmãos, ele disse tudo. Ele disse tudo aqui. Ele não diz aqui que Paulo teve a oportunidade de sair da prisão domiciliar, não nos diz nada sobre as outras atividades do apóstolo Paulo, mas Lucas nos diz o que importa, o que nos interessa na perspectiva da promoção do reino de Deus nesse mundo. E Lucas nos diz, irmãos, que Paulo, durante 2 anos, pregava e ensinava. Pregava e ensinava. Paulo estava preso, irmãos, é verdade. Paulo estava preso, mas tinha um privilégio de receber visitas, receber pessoas que queriam ouvi-lo. Nós vimos na última oportunidade que nós expomos os versículos anteriores, que quando Paulo recebeu a liderança judaica, muitos deles, eles creram no Evangelho. E vimos que Paulo fez aquela declaração profética, citando o profeta Isaías, que o Espírito Santo de Deus havia declarado que aquele povo era povo de duro coração. E por isso
o evangelho estava sendo anunciado aos gentios. E nós podemos então entender que aqui muitos gentios, nessa obra que Paulo realizou por 2 anos em Roma, muitos gentios ouviram o evangelho. Outra informação interessante é que Lucas nos informa o que Paulo pregava. O que é que ele pregava? Qual era o conteúdo da pregação? Paulo pregava o reino de Deus, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vejam aí no versículo 31, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Veja que ele ensinava que o reino de Deus havia chegado em Cristo Jesus, o reino de Deus que não consistia em comida e bebida, muito menos em política, na realidade estava no coração daqueles que confiam as suas vidas em Jesus Cristo. O foco da pregação eram as coisas referentes ao Senhor Jesus. Isso não é novidade nenhuma, irmãos, para nós que estamos acompanhando a exposição desse livro. Esse era o foco de Paulo. Esse era o foco de Paulo. E ele mesmo disse, escrevendo aos Coríntios, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não tem como desassociar, irmãos, o reino de Deus com Cristo. O reino ele foi inaugurado e subsiste em Cristo como Redentor, o Salvador que veio a este mundo para inaugurar o reino para louvor e glória de Deus. A outra informação aqui que vale a pena ser destacada, irmãos, é que Lucas diz alguma coisa a respeito de como Paulo pregava. Na nossa tradução, essas expressões, porque diz aqui que com toda a intrepidez, sem impedimento algum. E na nossa tradução, elas estão colocadas, essas palavras elas estão colocadas no início do versículo 31. E isso parece dar a entender que se refere apenas ao ensino. Mas, na verdade, irmãos, no texto original, as expressões aqui, traduzidas com toda a intrepidez, sem impedimento algum, são as últimas palavras desse livro. São as últimas palavras desse versículo. Então nós poderíamos assim, podemos ler assim, pregava o reino de Deus e ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo com toda a intrepidez e sem impedimento algum. Isso se refere a toda essa atividade que inclui ensino, inclui pregação, que é a atividade essencial da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Mas quando Lucas registra isso e coloca essas palavras no final do livro, no final do último versículo, ele termina, a ênfase é exatamente essa: olha, tudo acontecia com toda a intrepidez e sem impedimento algum. E foi isso, meus amados irmãos, que a igreja pediu logo no começo do livro, enquanto a igreja ali estava sendo perseguida, os apóstolos tinham sido presos, a igreja estava reunida orando. E o que é que eles pediam? Eles não pediam liberdade, eles não pediam a vida boa para fazer o trabalho. A Bíblia diz lá em Atos 4:29, Lucas ele narra assim: agora, Senhor, isso na oração da igreja, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra.
E várias vezes nós nos deparamos com essas palavras no livro de Atos, com essa palavra intrepidez, que significa ousadia, franqueza, clareza, sem deixar de falar a verdade, sendo muito claro na pregação e no ensino da palavra. Nós não estamos aqui, meus amados irmãos, como igreja para camuflar. Nós não estamos aqui para obscurecer, ao contrário, irmãos. Nós estamos aqui para clarear, esclarecer as verdades santas da palavra de Deus. E eu gostaria então, diante desses versículos que nós consideramos, terminar com algumas lições para a nossa vida. Nós podemos tirar algumas lições aqui desses poucos versículos, de apenas 2 versículos. A primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é que quando nós lemos que a atividade de pregação do Evangelho, ela continuaria, irmãos. O que Lucas parece dar a entender aqui de uma continuidade. E vejam que naquelas circunstâncias ali, o apóstolo Paulo preso, onde ele diz na sua carta aos Filipenses que toda a guarda pretoriana ouvia a sua pregação, Paulo com toda aquela intrepidez pregando o Evangelho. E quando olhamos para nós, irmãos, pessoas fracas, frágeis, ainda mais comparando com aquele homem que usado poderosamente por Deus. Mas, meus amados irmãos, o Evangelho não é fraco. O Evangelho, ele é invencível. E nada pode segurar o Evangelho. Nada pode impedir a consumação da vontade eterna de Deus através da proclamação do Evangelho. Nós temos visto na história muitos se levantarem contra o Evangelho. Nós vivemos numa sociedade que é contra o Evangelho, contra Deus, contra as verdades da palavra de Deus. Mas mesmo assim, o reino de Deus avança. O reino de Deus avança. Nós somos frágeis, é verdade, irmãos. Mas o Evangelho, ele é poderoso, invencível. Paulo escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 9, ele diz: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não pode ser parada. A palavra de Deus não pode ser parada por coisa alguma, irmãos. Porque o Evangelho é poderoso. Vemos aqui também uma convocação para que a igreja dê continuidade a essa obra evangelística missionária. O Evangelho é poderoso, ele é invencível. E somos nós, irmãos, como igreja, que devemos fazer essa obra. Nós temos essa responsabilidade. Vejam que quando Lucas ele faz essa conclusão por 2 anos, quase que nos leva a colocar aqui no final, acrescentando aqui uma obra em andamento. Uma obra que continua a ser continuada. O livro de Atos, meus amados irmãos, termina aqui. Versículo 31 do capítulo 28. Mas os atos de Cristo, através do Espírito Santo, não. Eles permanecem. E a palavra do Evangelho continua sem algemas. Sem algemas. Continua avançando. E aqui, irmãos, é como se fosse uma convocação para a igreja
Aqui é como se fosse uma convocação para todos nós, para continuarmos anunciando o Evangelho com intrepidez para a salvação de muitos. A obra continua, irmãos, e cabe a nós, como igreja, coluna e baluarte da verdade. Cabe a nós levarmos adiante essa obra. De que forma, irmãos? Com o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento, o Evangelho. É o Evangelho que nós devemos pregar. É o Evangelho que nós devemos anunciar. É o Evangelho que nós devemos ensinar. Porque, como o apóstolo Paulo mesmo afirmou, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós continuemos essa obra, fazendo a obra de Deus, de anunciar, de ensinar o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.